e dessa telinha aqui. Vocês gostaram? Então vem comigo que dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo tucano realista. E como referência, gente, para fazer essa tela, eu peguei essa imagem aqui, essa foto desse tucano no meio da floresta. Quem se interessar, já manda aí pra mim, eu quero aí embaixo. Eu mando pra vocês direitinho no inbox, pra vocês estarem pegando a imagem e reproduzindo na tela de vocês, combinado? Ah, gente, detalhe, o tamanho dessa tela aqui que eu fiz o tucano é 16 por 22 centímetros. Outro detalhe importante, eu tô utilizando pra fazer essas telas tintas a óleo. Prestem muita atenção nisso, não são tintas acrílicas. A diferença é a seguinte, a tinta a óleo ela demora um pouco mais para secar. A tinta acrílica, ela seca quase que instantaneamente enquanto a gente está pintando a tela. A tinta a óleo, a gente já consegue estar trabalhando muito mais as pinceladas. Então todas as dicas que eu estiver dando aqui são para tinta a óleo. Então é isso, sem mais delongas, bora para vídeo aula. Vamos começar, pessoal. Aqui na minha paleta eu tô usando a mesma paleta que eu usei para fazer o tutorial da rosa. Voltem um pouquinho aí nos vídeos e vejam para vocês saberem que cores são essas daqui. Eu também adicionei aqui na paleta verde Vessier, verde inglês, verde oliva e amarelo de cádmio claro para fazer as misturas aqui desse fundo. Eu quero um fundo meio translúcido, então eu vou jogando as tintas e eu quero que elas entrem uma na outra, pegando esse pincel aqui que eu tenho, que eu encomendei pela Shopee. E aqui assim eu vou jogando um pouco de verde Vessier, um pouco de amarelo de cádmio e vou esfregando nesses movimentos circulares para fazer essas cores se encontrarem. E essa é a ideia que a gente quer dar. A ideia de uma natureza bem distante, lá no fundo, desfocada. Coloquei aqui na paleta um pouco de terra de sombra queimada, um pouquinho de preto e um pouquinho de branco. E vamos fazer uma mistura para esse tronco. E deu esse marrom meio acinzentado, que é mais ou menos a cor que tá aqui no nosso tronco, eu vou usar ele como base. E para a parte mais escura do tronco, eu misturei um pouco de sombra natural com um pouquinho de preto. E ficou um marrom bem mais escuro. Vou passar na parte escura primeiro e depois eu vou vir clareando. Venho subindo com aquela mistura mais clara que a gente fez. Peguei um pouco dessa mistura e misturei com um pouco de gris neutro e eu clareei um pouquinho ela para trazer uma luz um pouco mais forte. Vou pegar um pouco do gris neutro, gris prata puro e vou vindo trazendo umas texturas na parte mais clara e vou usando as cores que a gente tem aqui, tá? Tanto esse intermediário quanto esse e vou trazendo textura para este tronco. E deixando bem clarinho onde tinha que ficar claro e escurecendo, deixando essas risquinhas aqui, trazendo bastante textura para lembrar o tronco. Eu também escureci com um pouco mais de preto essa mistura para vir e trazer um pouco mais de escuridão aqui, tá, gente? E o nosso tronco agora tá pronto. Vamos passar pro tucano. Com essa misturinha da rosa aqui mais escura, eu vou usar para passar nas partes que são mais avermelhadas. Nas demais partes, vou utilizar o amarelo de cádmio claro e vou utilizar o laranja de cádmio também. Para a parte mais escura do bico, eu vou usar o gris de paine. Tô usando aqui um amarelo de cádmio escuro, tá, gente? Nesse pedacinho aqui. Misturei um pouquinho do branco no amarelo de cádmio e tô passando nos lugares que são mais claros. Trago aquele vermelho mais vinho bem aqui embaixo no bico dele. E passo ele um pouquinho aqui também, porque o bico na parte de baixo é um pouquinho mais escuro. Venho com o meu pincelzinho agora, juntando todas essas cores. Vou vir com o gris de paine e vou passando ele puro nessa partezinha. Vou dar uma leve suavizada nele, bem aqui na pontinha. Se vocês olharem na imagem, tem uma luz que vem daqui até lá embaixo. E eu vou usar o meu amarelinho com branco para fazer isso. Venho com o meu fininho e vou colocando gris de paine nessa dobrinha de boca. Também vou adicionar um pouquinho aqui embaixo, porque se vocês olharem aí na imagem, ele também tem um pouquinho aqui embaixo. Para finalizar, vou trazer um pouquinho de luz com aquela misturinha de amarelo e branco. Este pedacinho aqui também é gris de paine, tá, gente? Nessa parte aqui de cima é um laranjinha. Eu vou utilizar esse laranjinha que eu já tenho aqui, que eu usei para fazer o tutorial da rosa, que é um pouco de laranja misturado com vermelho de cádmio.
do amarelo de cádmio puro para clarear um pouco ao redor do olho. Venho com o branco puro passando nessa partezinha dele de cá. Jogo uns tiquinhos de gris neutro para escurecer nos pontos da imagem que eu tô vendo que tem uma leve sombra. Levemente com o gris de paine venho dando uma escurecida, só com bem pouquinho, espalhando nesse branco. Neste momento, para o corpo dele, nós vamos usar apenas o gris de paine puro. Podem passar à vontade. Com um pouco de gris neutro, eu vou clareando para dar uma luzinha nos pontinhos que ele tem uma claridade bem nos cantinhos. E venho trazendo pinceladas na direção do pelo, por mais que não apareça muito, mas vai trazer uma textura, fazendo parecer que são as peninhas dele. Vou suavizando essas duas partes aqui, fazendo uma entradinha contra a outra. Fiz aqui na minha paleta uma misturinha de um pouquinho de azul cobalto com um pouquinho de preto e um pouquinho de branco. Ele ficou esse azul um pouquinho mais escurinho, peguei um pouco dele, adicionei um pouco de branco para clarear e eu vou usar essas duas cores nas patinhas dele. Um pouquinho mais de branco eu clareei o azul para trazer a claridade que eu queria para essa parte de cima. E com o gris de paine eu vou escurecendo embaixo e uso ele para fazer a unha. E para finalizar, vamos fazer o olho. Vou utilizar essa mistura mais escura da pata, que é o azul cobalto misturado com um pouquinho de preto e um pouquinho de branco. Faço o contorno. Pego aquela misturinha um pouquinho mais clara e vou dar uma luzinha. No meio eu vou usar gris de paine puro. Vou tentar passar um pouquinho desse gris de paine aqui embaixo para escurecer. E novamente tentando trazer um pouquinho de luz. E vocês podem ver que eu deixei um pouquinho mais escuro aqui em volta e um pouquinho mais claro na pálpebra dele, que fecha o olho. E é assim que vai ficar o nosso olho. E, gente, tá pronta a nossa tela. E se você gostou dessa videoaula e quer aprender mais sobre pintura em tela, ou quer aprimorar suas técnicas, ou nunca pintou e quer começar do zero, eu tô inaugurando um grupo exclusivo no Telegram de pintura em tela. Lá, eu vou estar postando toda semana um tutorial muito mais completo do que esses que eu tô postando aqui. Explicando sobre materiais, o que comprar, o que fazer, e toda semana você também vai ter direito a uma aula ao vivo comigo pra gente tirar dúvidas e poder estar aprimorando a nossa pintura. Ah, e tem mais. O grupo já começou e já tá acontecendo. Vem comigo que eu vou te ensinar do zero, explicadinho, provando pra você que pintura a óleo não é difícil, que você vai conseguir fazer obras maravilhosas. Mas, gente, aproveitem, porque eu tô com um preço promocional de R$19,90, que é válido somente até o final desse mês. Então é isso, eu espero vocês lá, tá bom? Beijinho!